Nós vivemos num contexto hoje em que a tecnologia influencia diretamente a vida de todos nós. E as crianças, quando nascem, têm uma facilidade enorme para se relacionar com a tecnologia e os dispositivos eletrônicos. Uma garotinha de 2 anos, chamada Sorella, estava brincando com o celular do pai. E, sem querer, ela entrou num site, num aplicativo, melhor dizendo, o eBay, e fez um lance e comprou um carro que é um Austin. Na verdade, era a ferragem do carro, por $225. O pai só ficou sabendo alguns dias depois, quando o eBay lhe mandou um e-mail confirmando a compra. Ele tomou um susto. A princípio, ele queria devolver o carro, mas depois ele teve uma outra ideia. Ele vai reformar o carro e quando a filha completar 18 anos, ele vai dar de presente como se fosse o seu primeiro carro. Eu queria dizer para você que o mundo em que nós vivemos é um mundo que é cercado pelo comércio, pelo ir, pelo vir, pelo comprar, pelo ter. E quando vamos à história de Jó, Satanás apresentou uma acusação dura e muito séria quanto às razões de Jó para temer ao nome de Deus. E eu queria que você desse uma olhadinha comigo de novo no capítulo 1 do livro de Jó. Vá lá comigo em Jó, capítulo 1. Preste atenção o que nós encontramos aqui a partir do verso 8. Diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só a resposta de Satanás. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Resumindo aqui, o que Satanás estava dizendo é que Jó era interesseiro. Deus o havia abençoado sobremaneira e por causa disso ele era fiel ao Senhor. Será que a pergunta de Satanás tem algum fundamento? Eu queria analisar um pouquinho mais profundamente o que é que Satanás estava colocando aqui no diálogo com Deus. E para isso, eu queria que você agora prestasse atenção à primeira lição do nosso estudo de hoje. E ela tem a ver com o alcance ou o alvo do ataque. O que é que Satanás estava questionando? Preste atenção o que ele diz no verso 9. Porventura Jó debalde teme a Deus? Eu leio na versão revista e atualizada. E a minha tradução não explica muito bem. Jó debalde teme a Deus? O que seria essa palavra? Para você entender melhor, vamos ler um outro texto que está no livro de Êxodo. Volta lá em Êxodo comigo, capítulo 21, o verso é o 2. Êxodo 21, o verso 2. Olha só o que diz aqui. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Essa palavrinha aqui, graça, é a mesma palavra que aparece lá no verso 9 do primeiro capítulo do livro de Jó. É uma palavra hebraica, hinam, que significa graça. Sabe o que é que Satanás questionava na pessoa de Jó? Ele estava dizendo mais ou menos assim para Deus: o Senhor acha mesmo que Jó é fiel a ti por causa da tua graça? O Senhor acha que o teu amor é suficiente para fazer com que ele se entregue completamente? Na verdade, o teu amor produz interesse, produz o consumismo, ainda que seja espiritual. Queridos, o primeiro alvo que Satanás tenta destruir aqui na sua conversa com Deus é não primeiramente Jó, mas o próprio Deus. Observe que ele estava atacando diretamente a Deus, dizendo assim: a tua graça não é suficiente. Este é o argumento de Satanás. Ele acha que o amor de Deus não é suficiente e tem espalhado por aí o seu conceito de que Deus e o seu amor não podem ser a norma absoluta que controla o universo inteiro. Para Satanás, o amor de Deus é egoísta.
E quando você ouve alguém que diz assim, olha, fulano de tal, não tem mais solução, nem Deus pode transformar. Quando você pensa no seu casamento, diz, não, meu casamento chegou ao fim, não tem mais o que fazer. Saiba que você está argumentando na direção de Satanás. Para Satanás, a graça de Deus não pode restaurar nada. O primeiro alvo do ataque de Satanás não era Jó, mas sim o amor de Deus. Talvez você também questione o amor de Deus na sua vida, pensando que ele não é suficiente para resolver os seus problemas. Veja, quando Deus deu autorização para que Satanás então viesse e tentasse ver com seus próprios olhos que a graça, o seu amor, a sua capacidade de salvar era suficiente no relacionamento de Jó para com Deus, veja que na sequência da história, a mulher de Jó sofre duramente as consequências do grande conflito. E eu queria mais uma vez voltar com você no livro de Jó. Preste atenção o que diz o capítulo 2, o verso 9. Diz assim: ainda conservas a tua integridade? Observe que a descrição que Deus faz de Jó para Satanás, antes, lá no capítulo 1, é Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Observe que no meio da dificuldade e da turbulência, a esposa diz para ele, escuta, você ainda é íntegro a Deus? Essa palavra aqui está relacionada à plenitude. Você ainda se entrega, você confia plenamente em Deus? Você ainda consegue achar que a graça de Deus é suficiente para você no meio dessa dificuldade e problema que você nunca enfrentou e agora muda toda a sua história? Queridos, Satanás ele usa às vezes subterfúgios para fazer com que nós questionemos também a graça do Senhor. E agora a segunda lição que nós vamos tirar da história de Jó hoje é o abalo de Satanás. Veja que ele tentou por todos os jeitos, através de seu ataque, destruir a fé de Jó através da sua esposa. Mas será que isso aconteceu? Veja comigo no capítulo 2, o verso 3, aqui um pequeno indicativo. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto. Se você continuar lendo ainda, o capítulo 2, melhor dizendo, o capítulo 2, preste atenção ao que nós encontramos aqui. Verso 10, a resposta de Jó. Falas como qualquer doida, não temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Observe que Jó não questionou a graça de Deus. Veja que a bênção maior de Jó não era o seu patrimônio, muito menos a sua família, mas era a graça do Senhor e ele não abriu mão disso. E agora Satanás tenta abalar aquilo que fazia com que ele permanecesse fiel a Deus, que era a graça do Senhor. E ele não abre mão disso. Se você for ao capítulo 1, o verso 20 e o verso 21 tem uma declaração maravilhosa de Jó. Ele diz, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pergunta para você. Satanás pode abalar o poder da graça? Veja, aqueles que são íntegros, ou seja, se entregam completamente a Deus, ainda que passem pelo vale da sombra da morte, eles não temem mal algum, porque eles sabem que a graça nos faz ter a presença de Deus ao nosso lado sempre. Que coisa maravilhosa. Queridos, qual é o resultado da tentativa de Satanás? Eu queria ler 2 versos para a gente encerrar. O primeiro está no livro de Isaías, capítulo 43. Dá uma olhadinha o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso 25. Ele diz assim, eu mesmo, e é Deus que está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Veja, o amor de Deus é absoluto e pleno.
Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa e fantástica. A graça de Deus é insuperável. Se o pecado destrói, a graça reconstrói. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, você se lembra? Superabundou a graça do Senhor. Veja, Deus tem poder para reconstruir tudo. Será que Jó tinha razões para temer a Deus? Claro que ele tinha. Não era o seu interesse, não era o patrimônio que Deus o havia dado, mas era a graça que o fazia ser fiel. E eu quero ler a última passagem de hoje. E essa passagem é fantástica, tremenda. Preste atenção o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 4, o verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, o verso 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, o amor de Deus, querido amigo, o amor de Deus por você, o amor de Deus por nós, os seres humanos, ele cobre multidão de pecados. É impossível, quando estamos plenamente nas mãos de Deus, sermos abalados, ainda que enfrentemos dificuldades. Não se esqueça disso. A graça do Senhor é abundante sobre você. Você hoje tem o poder de Deus na sua vida através do seu amor. Confie nisso.